Saudações vascaínos aí, um povo, como vocês estão? Acredito que ninguém está muito bem, né? Mais uma vez, com essa intro melancólica, vamos falar hoje sobre as situações aí de Leonardo Gil e de Benítez, que teve algum avanço em relação a compra e a outra, a disponibilidade para o próximo jogo, e falar também sobre a situação aí de planejamento ou falta de planejamento do Vasco. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Bem, primeiro quero falar sobre o Leonardo Gil, meia que chegou recentemente aí no Vasco, está apto fisicamente a jogar, está em bom condicionamento e está totalmente pronto. E o Vasco trabalha para regularizar o jogador para que ele já possa enfrentar o Corinthians. Bem, vimos na última partida contra o Internacional que a nossa falta de opções, principalmente no meio de campo, para dar mais qualidade para o time, está pesando muito, entendeu? Em determinado momento do jogo, lá quando o Marco Júnior não estava bem, as coisas não estavam acontecendo, eu mesmo pensei em troca, mas quando eu olhei para o banco e vi as possibilidades, vi que não tinha muito o que fazer. A esperança é que o Leonardo Gil dê muito certo, um jogador que eu tenho aí alguma esperança, não será a solução definitiva desse time, precisamos de muito mais peças, mas já é um alento para esse meio de campo. Espero que o Vasco consiga de fato regularizar o jogador para que ele possa jogar contra o Corinthians, porque na moral precisamos muito de uma mudança, de um choque de ordem nesse time. Bem, em contrapartida a essa situação aí do Leonardo Gil, nós temos também uma outra situação extremamente impactante para o resto da temporada do Vasco, que é sobre a situação do Martim Benítez. O Vasco formalizará uma proposta, né, referente ao Martim Benítez entre hoje e amanhã, e aí vai depender do Independente, depender do Independente é ótimo, né? Mas enfim, o clube dele vai decidir se aceita ou não a proposta. A prioridade é o Vasco, eles primeiro vão ouvir o que o Vasco tem. Aí, se a proposta for boa, se de fato eles gostarem, aí vão abrir aí uma negociação para que o Benítez fique no Vasco em definitivo. Tem que deixar claro que o Benítez deseja isso, o jogador ele quer ficar no Vasco, já tem aí uma situação de pressão, de vontade do jogador, mas os moldes financeiros também tem que agradar, né? Então vamos ver, existe aí na mesa algumas outras propostas pelo Benítez, mas primeiro vão ouvir a do Vasco para depois ver as outras. Não preciso dizer que o Benítez é bem importante para esse time. Alguns não gostam muito do jogador e tal, mas na minha concepção ele é o melhor que tem ali no meio de campo. Não vejo ninguém nesse atual elenco do Vasco com o melhor poder de criação e de disposição até no campo do que o Benítez. Acho que o Vasco tem que manter ele não só até o final do ano, mas também para o final do campeonato, para que o Vasco faça pelo menos um campeonato bom e também, se puder, fazer esse vínculo definitivo com o Benítez para que ele possa ficar aqui por mais alguns anos. Espero que essa situação de proposta seja séria e que ela seja aceita. Mas, já entrando na proposta, vamos falar aí de planejamento. Primeiro, entrando nessa proposta aí do Benítez. Que dinheiro é esse? Tá ligado? O Vasco está com situação salarial atrasada, não só com os jogadores, inclusive alguns estão teorizando aí que os jogadores estão fazendo corpo mole por não estarem recebendo salário. Eu não posso afirmar que sim, nem afirmar que não, mas essa situação de salário já incomoda e tem muito tempo essa gestão toda foi em cima de atrasos salariais. A gente teve poucos meses aí de alívio em relação à situação salarial, quase sempre teve atraso. O início desse ano foi todo de atraso salarial, inclusive foi feito um acordo justamente para não atrasar salários e estamos atrasando salários de novo. Então, é esquisito estarem dispostos a fazer uma compra do Benítez, não entendam mal, né? Que eu não queira. Eu gostaria muito que o Vasco ficasse com o Benítez, mas é estranho você fazer uma aquisição de um jogador devendo o elenco, devendo os funcionários. Esquisito, né? Enfim, espero que não tenha nenhuma maracutaia ou nenhuma loucura por trás dessa aquisição e que eu quero que o Benítez fique, mas que o Vasco não seja lesado futuramente por causa dessa situação.
Ainda falando sobre a situação de planejamento, né? Eu queria entrar um pouco no lance de ontem, no jogo do Internacional, onde há muito tempo a gente está batendo nessa tecla de falta de elenco, né? E eu também tenho que falar da falta de planejamento referente ao elenco. A gente pode pegar o lado direito, que o Pikachu tá indo mal, né? As peças para o lado direito era o Cláudio Vinck, que tinha sido afastado do elenco, fez um acordo para voltar. Quer dizer, o jogador ele já tinha provado que ele não tinha capacidade de estar no elenco e voltou para ser aí uma opção para o lateral direito. E ainda subimos o Tenório. E o que vale para o Tenório vale para todos os jogadores da base que subiram. Eu vivo falando isso aqui para vocês várias vezes. O jogador da base ele não pode subir como solução. Ele não pode subir para ser o craque do time. Ele tem que subir para ser ali uma sombra, para ter suas oportunidades. E aí sim ele pegar a titularidade de forma natural. A maioria dos jogadores do Vasco, da base, eles sobem para ser a solução da equipe, para ser a estrela do time. E a possibilidade de dar errado é muito maior do que de dar certo. Então a gente não contratou ninguém para a direita, tendo a maior esperança de que o Pikachu fosse render o resto do ano. E quando o Pikachu passou a não render, a gente ficou com a única opção do Tenório, que é o que fica nessa situação de subir e ser a estrela do time. A lateral esquerda, para mim, foi uma das maiores loucuras que eu já vi. O Danilo Barcelos, ano passado, não deu certo, virou reserva para o Henrique, que não jogava bem. Então a gente tinha que trazer um jogador para ser titular da lateral esquerda, já sabendo que o Henrique não seria o nome titular. Pois é, trouxemos o Neto Borges, que não entra de jeito nenhum. Não sabemos qual o problema, se esse jogador é tão ruim assim, que continua sendo reserva do Henrique. Mas aí o problema é que a gente não resolveu. A lateral esquerda continua tão ruim quanto no ano passado. E era um dos maiores problemas do Vasco, que vem sendo há anos. A gente não consegue achar um lateral esquerdo para colocar ali. E quando traz para ser reserva do Henrique. E me desculpe, para trazer o Neto Borges para ser reserva do Henrique, ficava com o Henrique e subia o Riquelme. Sabe, daria meio que no mesmo, já que o Neto Borges não vai entrar, pelo menos o Riquelme, quando tivesse oportunidade, o Riquelme entraria. Já seria pelo menos um alento, né? O meio de campo, a gente não tem nenhum primeiro volante assim de característica, né? Não que eu goste de um volante só brucutum, um volante que só marque. Mas precisamos de um volante que tenha pelo menos uma característica mais forte de marcação e que saiba sair com a bola. Eu já falei isso várias vezes, eu vejo o André mais como um segundo homem de meio de campo. E nós não temos opções. A gente, mais uma vez, Bruno Gomes, base, tem que subir, enfim, já falei isso referente ao Tenório. Não temos nenhum meia de criação, a gente só tem o Benítez. O Bruno César fica na mesma situação do Cláudio Vinck, que era um jogador que era rejeitado, aí voltou para ser solução. E não é, nunca foi, entendeu? Acabou saindo, o Bruno César saiu com o Vasco, vai pagar 70% do salário do cara. E continuamos sem um meia. Felipe Bastos, que foi titular boa parte do campeonato. O outro jogador que foi dispensado. O Felipe Bastos não tinha futebol para jogar no Vasco, e por isso foi dispensado. Foi recontratado por uma questão ali de grupo e virou titular absoluto. Como? Qual é a lógica por trás disso? A situação do ataque, a gente trouxe ali o Paredes, que não vingou. Apostas como Catatal e Marcelo Alves, nós só temos o Benítez ali de centroavante. Não confio nem um pouco no futebol do Ribamar. Enfim, cara, vários problemas em questão de contratação e de montagem do elenco. Aí você fala que o problema é dinheiro, mas nós temos outros times no campeonato que também tem uma situação financeira e folha abaixo da folha do Vasco, que ainda assim conseguiram montar um time com peças que se encaixem em um esquema, que tem jogadores de velocidade, tem jogadores... O próprio Atlético Goianiense conseguiu montar um time que não é um dos melhores, mas que consegue jogar, entendeu? Então, sei lá, eu acho que muitas coisas têm que ser revistas em questão de montagem, e o Vasco tem que correr contra o tempo para melhorar esse time para a continuidade do campeonato. Estamos a poucos pontos da zona de rebaixamento. O jogo contra o Corinthians se torna extremamente importante e ainda não vimos a tal luz no fim do túnel, mas seguem dizendo que o rumo é certo. Paciência. Enfim, gostaria de saber a opinião de vocês sobre Leonardo Gil.
Vocês acham que ele será um grande reforço? Vocês acham que não? E Benítez, o que vocês acham dessa compra? Quais são as condições que vocês acham ideal? E o planejamento, foi falho? Não foi? Por quê? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou do canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. É isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!